Esse vídeo é patrocinado pelo meu xará, Dr. Gabriel Miranda. Abraço, Gabriel, muito obrigado. Último dia da janela e tivemos saída, tivemos chegadas e estamos em meio a uma crise. Não a crise após a goleada, mas uma crise ofensiva em relação ao que foi o time do ano passado. Vamos lá fechar a semana com mais um giro de notícias com duas contratações, uma saída e uma grande interrogação. Primeiro vamos falar da saída. Bruno Silva, volante de 39 anos, encerrou o seu vínculo com o Dragão. Nessa última quarta-feira foi informado pelo Twitter oficial do Dragão. Ele chegou aqui como um nome de peso, um nome que ia trazer experiência ali no setor do meio campo, mas fez apenas 6 partidas, uma só como titular. É um cara que vinha rodado, ele vinha de acesso com o Remo, vinha de acesso com o São Bernardo. Apesar da idade, a gente esperava que ele tivesse um impacto maior no Confiança, e que a sua experiência fizesse a diferença, principalmente no Campeonato Sergipano, mas não foi isso que aconteceu. Acabou que Bruno Silva se envolveu em algumas polêmicas, recebeu muitos cartões amarelos e saiu sem deixar muita saudade. Porém, Bruno Silva deixou algo no ar. Após o empate contra o Lagarto, que começou a escancarar os problemas desse time ainda na terceira rodada do Campeonato Sergipano, foi na segunda, ele falou que tinha muito jogador que era leão de treino e que na partida se escondia e que se achava grande jogador. Mais ou menos assim. E a gente tá vendo hoje um time que escolhe jogos para jogar, que joga se tiver bicho, que joga se for Copa do Brasil transmitido para todo o Brasil, mas jogos menores se esconde. Talvez o legado de Bruno Silva seja acender um alerta que espero não nos assombre em toda a temporada. Espero que quem ouviu ou quem ouviu naquela época e não entendeu, entenda agora e haja, dê qualquer sorte. Agradecer a Bruno Silva pelo tempo que esteve conosco, desejar a ele boa sorte em sua carreira. E sabe o que traz boa sorte para você? Dá o like nesse vídeo, dê o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, que é para não perder nada. A gente tem trazido muitos vídeos aqui sobre Copa do Nordeste, sobre o Confiança, preparação para a Série C, e você não pode ficar de fora disso, por isso o seu like e a sua inscrição é fundamental. E para manter tudo aqui de pé, considere se tornar membro do canal, você me paga um cafezinho todos os meses e ajuda a gente a se manter de pé. Agora vamos falar das chegadas. Chegou antes, acho que foi até no dia do jogo contra o Souza, enfim, não deu para noticiar antes, mas já tem alguns dias. Matheus Julião, eu já tinha falado dele em um vídeo aqui, ainda como especulação, mas a sua contratação foi confirmada por empréstimo junto ao Serrano do Rio de Janeiro. O Julião tem 22 anos, ele foi eleito o melhor jogador do melhor lateral esquerdo do Campeonato Carioca de 2026, onde ele atuou pelo Madureira. Revelado pelo Vasco, o lateral tem passagens por Portugal, no Santa Clara e no União de Santarém. É um volante que tem ofensividade, chega muito na área, mas ajuda muito no balanço defensivo. É um volante completo, ainda não está integrado ao elenco, chega por esses dias, mas é um cara que tem muita característica de Confiança, vem apostando nos últimos anos. É um jogador jovem, é um jogador querendo crescer na carreira, fez base em um time grande, no caso Vasco da Gama, onde foi bicampeão sub-20, foi campeão da Recopa sub-20 também. Então é um cara que tem muita experiência, fez a base em um time grande, vem agora de um campeonato estadual bastante disputado, e aí tem tudo para ajudar o Confiança a ir bem na Copa do Nordeste, que precisa se recuperar, Série C e Copa do Brasil. Seja bem-vindo, Matheus Julião. E o último que fechou a janela, né, passou a régua e fechou a conta, Gabriel Zeca, volante, que chegou hoje, dia da gravação desse vídeo, sexta-feira, dia 27 de março, foi anunciado a chegada deste volante, a mais nova cara no elenco azulino. Gabriel, ele tem 24 anos, mais uma vez o perfil de um jogador jovem, fez a categoria de base no Atlético Mineiro, mais um perfil, fez a categoria de base em um time grande e tem alguma experiência. Ele jogou as últimas 2 temporadas pelo Azuris do Paraná, e tem passagens ainda pelo Vila Nova de Minas Gerais, o São Caetano de São Paulo e o Coimbra
de Minas Gerais. Quanto às características dele, eu não sei se é um volante mais defensivo, mais pitbull, se é um volante com características mais de saída de bola, de um toque refinado, ou que pisa na área. Enfim, isso aí meio que não deu para fazer, isso porque o roteiro já estava quase pronto quando eu precisei acrescentar Zeca. Mas de qualquer sorte, mais um reforço. O meio-campo é um setor muito crucial para o Confiança e hoje a gente, às vezes, faltou peças nesse jogo mesmo. Temos que improvisar o Wendel ali de meia. Poderia ter um volante desse, mesmo que ele não seja um volante dos mais habilidosos, já evitaria o buraco, sem contar que outros volantes que têm entrado não estão correspondendo. Tomara que Gabriel Zeca venha para cá para brilhar. Fechando, Zeca fecha um pacotão de 6 reforços para o Confiança. Primeiro veio João Pedro, depois Brenner Camilo ex-Confiança. Os dois são pontas, vieram para reforçar o ataque. No meio nós tivemos PK, que é meia, o volante PH, ex-Sergipe e agora Gabriel Zeca. E na parte defensiva nós temos Matheus Julião. Ainda chegou ali na reta final do Campeonato Sergipano o zagueiro Lucas Cunha, inclusive já é titular, a gente já está acostumado e a torcida até gosta das atuações de Lucas Cunha. 6 jogadores chegaram. Vamos ver agora o trabalho que Caçapa vai fazer para integrar esses jogadores e qual o impacto que esses jogadores terão. Afinal, o time não vem bem, principalmente no Campeonato Sergipano, foi mal o tempo todo, ainda conseguiu chegar na final e na final perdeu para um time muito frágil do Sergipe. Agora fomos goleados na estreia da Copa do Nordeste. Esses jogadores eles precisam chegar e dar uma nova cara ao time. Resolver talvez seja demais, são muitos jogadores muito jovens, tirando o PK, que é inclusive o jogador que se espera mais. Mas Caçapa tem que fazer com que esses reforços realmente sejam reforços, não sejam só jogadores ali que vão compor elenco e a gente acaba com o mesmo time modorrento do Campeonato Sergipano. Além do que eu falei ontem no pós-jogo do jogo do Souza, o time precisa ter um pouco mais de brio, ser um time menos pecho-frio, isso eu já tinha falado ao longo da temporada, e parar de escolher jogo, ou então ser claro, ó, Copa do Nordeste a gente vai ignorar, vamos mandar um time reserva, um time misto para fazer teste, esqueçam Copa do Nordeste, nosso foco será Copa do Brasil e Série C. É muito mais digno admitir isso e botar os reservas para tentar um lugar ao sol do que fazer a feiura que fizeram ontem. Fechando o vídeo de hoje, vamos falar aqui sobre a crise no ataque, né? O GF Sergipe fez um levantamento que o ataque do Dragão teve uma queda de 59,5% em produção ofensiva em relação a 2025. Nos 17 primeiros jogos de 2026, essa temporada, nós fizemos 17 gols, média de 1 gol a cada jogo. No ano passado, a essa altura, com 17 gols, nós já tínhamos 42 gols, quase o triplo, uma média de 2,47 gols por jogo. Ou seja, é um time que até que defensivamente resolve algumas coisas, em que pese a goleada que tomamos ontem, mas o ataque precisa melhorar muito. A gente tem feito gols muito no bambo, ou um lance fortuito como foi o gol de Valdir Júnior na final, ou um bate-rebate como foi o gol solitário ontem contra o Souza. Enfim, o ataque precisa melhorar bastante. Espero que esses reforços que eu falei ajudem o ataque, sejam os pontas propriamente ditos, seja até os jogadores de meio que consigam fazer esse time produzir ofensivamente, porque não dá muito pouco para um time que se pretende ir longe da Copa do Brasil, passar de fase na Copa do Nordeste e subir para a Série B. Uma média de apenas 1 gol marcado por jogo é muito pouco, e aí quando dá uma pane defensiva como aconteceu ontem, a gente vê coisas bizarras acontecendo. E é isso, turma. Esse é o vídeo de hoje, giro de notícias. Era até para terminar a semana numa boa, numa alta, vamos pegar o flu. Terminamos com boas notícias, contratações são sempre boas notícias, traz esperança, mas a gente termina um pouco para baixo e não poderia ser diferente. Não dá aqui para dourar a pílula. Talvez a grande missão de Caçapa nessa maratona de jogos que ele tem que fazer é ajustar esse time ofensivamente. Esse time precisa criar para fazer gol. O que vai ser feito eu não sei. A janela fechou, não tem como chegar mais ninguém, então precisa deslanchar com esse elenco que foi montado até agora. É isso. Muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui.